Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo nosso. Um vídeo hoje que pretende prestar uma utilidade pública, pretende prestar uma consultoria, um auxílio, pretende dar uma contribuição para uma PEC que está sendo votada no Congresso Nacional, já foi votada na Câmara, ela foi para o Senado Federal. No Senado Federal ela sofreu alterações, por ter sofrido alterações ela vai voltar para a Câmara para ser votada novamente da Câmara. E a gente está falando da PEC 10 de 2010, a tal da PEC do Orçamento de Guerra. E essa PEC foi aprovada no Senado e voltou para a Câmara com erros crassos no texto. E quando eu digo erros, eu não estou aqui numa questão de opinião do que eu acho que é o melhor ou do que eu acho que não é o melhor. Estou falando de um texto que está escrito de uma maneira errada, que não corresponde à forma como as coisas funcionam, que não vai poder ser aplicado na prática por ter esses erros, e por isso a gente deve, enfim, corrigir esses erros. Um texto na Constituição Federal que esteja errado é algo absolutamente prejudicial para o país, principalmente porque as coisas precisam ser feitas seguindo algum tipo de regra. E se as regras existem de um jeito que não podem ser cumpridas, as coisas não fazem sentido nenhum. E para a gente entender os erros, vamos aproveitar, apesar desse ser um vídeo principalmente para os parlamentares poderem assistir, mas é um vídeo que eu sei que também vai ser assistido por muitas outras pessoas. Então vamos tentar entender como é que pode um texto desse ter erro, né? Afinal de contas, são todos especialistas. E aí vale até a pena para as pessoas poderem entender como é que uma proposta, né, de uma nova lei chega no Congresso Nacional, como é que é o processo dela ser aprovada e como é que ela fica pronta e é colocada em prática. A primeira coisa que as pessoas precisam ter na cabeça, isso para muita gente é meio que surpreendente, é que boa parte das leis que são votadas no Congresso Nacional, elas chegam prontas, feitas por empresas privadas e são oferecidas para deputados, para senadores, etc., como um pacote, uma lei, um conjunto de leis que vem preparado para ser oferecido, para ser levado à votação pelo Congresso Nacional e aí fazer parte das leis que vão reger o funcionamento do nosso dia a dia. Aí você fala, não, mas é um absurdo a iniciativa privada propor. Não necessariamente, não é um absurdo. Você tem que as ideias podem vir de qualquer lugar, né? E normalmente essas ideias, essas leis vêm da iniciativa privada, vem de grandes grupos, vem de grandes empresas, vem de grandes bancos, os seus departamentos jurídicos, ou muitas vezes eles contratam escritórios de direito, de advocacia, esses escritórios preparam a lei e essa lei ela é entregue para um deputado ou entregue para um senador. Esse deputado ou esse senador ele traz a lei para votação como uma lei que ele está apresentando, né? E, na verdade, ele realmente que está apresentando. Essa PEC 10, chamada PEC do Orçamento de Guerra, foi apresentada pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ele é um parlamentar extremamente próximo ao mercado financeiro. Como é que eu sei? Primeiro, que eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro, e segundo, você não precisa de mim para dizer isso. Basta você dar um Google, você vai ver que quase todas as reuniões que o Rodrigo Maia tem em apresentações públicas, em debates públicos, em discussões públicas, etc., no setor privado, acontecem dentro do investimento, dentro dessas conferências de bancos de investimento, etc. E ele é uma figura recorrente, né, nas salas de reunião dos bancos de investimento, o que a princípio também não teria problema nenhum. A gente gostaria de vê-lo também com os agricultores, com o setor industrial, com o pequeno empresário, a gente gostaria de vê-lo com todo mundo, mas ele é um parlamentar ligado à questão. Ele vem do mercado financeiro, trabalhou no mercado financeiro, seus amigos são do mercado financeiro, seus contatos são do mercado financeiro, então ele é uma pessoa muito próxima do mercado financeiro. E dentro dessa PEC 10 de 2010, existe um trecho da PEC que é um trecho que fala sobre uma atuação específica que o Banco Central vai poder ter em momentos de crise. E as pessoas têm que ter na cabeça o seguinte, que esse trecho da PEC vocês podem ter certeza, ele veio pronto do mercado financeiro.
Algum banco, ou alguma corretora, ou algum conjunto de bancos e corretoras preparou essa parte da PEC e entregou este pedaço pronto para o Rodrigo Maia, para ele colocar numa PEC que fala sobre outras coisas também, relativas a esse período de crise que a gente está vivendo, e isso passou a ser um dos artigos, né, da nova PEC, dessa PEC de 2010. Esse artigo, então, feito por um banco que conhece como funciona esse mercado, que opera esse mercado no dia a dia, que conhece as especificidades desse mercado e conhece a dinâmica desse mercado. Quando isso chega lá no Congresso e é apreciado pelos deputados e depois pelos senadores, você tem que pessoas que não são do mercado começam a olhar e ter opiniões sobre aquilo. Esses senadores e esses deputados normalmente vão aos seus partidos e pedem uma opinião para os seus partidos. Os seus partidos vêm, então, com a sua assessoria, que é formada por economistas, e boa parte desses economistas, ou eles se consultam com acadêmicos, ou eles são acadêmicos. O que nada contra, pelo contrário, né? Eu me consulto o tempo inteiro com os professores das academias, vocês sabem, né? Todo o respeito e admiração que eu tenho por vários deles, pelo Beluso, pelo Fagnani, pelo Paulo Clias, pelo Guilherme Melo. Eu sou assim um frequente demandador de conhecimento, de ensinamento dessas pessoas. Mas tem um problema, né? A forma como os mercados funcionam na prática não é algo que é ensinado, né, nas academias, nas universidades. Então, você tem que esses professores, essa turma da academia, e aí você tem os partidos mais de centro, de direita, tem também todos aqueles economistas de Banco Mundial, de FMI, ou com passagem por Banco Mundial, por FMI, que também tem muito a ensinar, tem uma experiência enorme, etc., mas não entendem nada de como funciona o mercado na prática. E todos eles começam a opinar muito no campo teórico, né? E é o campo que estuda as relações que você tem, as relações produtivas, as relações monetárias, as relações que você tem dos agregados, e, enfim, toda a teoria econômica que existe por trás daquilo que está sendo endereçado pela proposta que está sendo apreciada no Congresso. E aí eles dão todas essas opiniões absolutamente teóricas, absolutamente acadêmicas, e respaldam ela nos livros que eles leram, e aí você junta um negócio que o banco sugeriu com aquilo que os professores que não entendem nada do mercado opinaram em cima, e tenta acomodar os dois. Resultado, o negócio dá um cruzamento de tatu com cobra. Então dá uma coisa absolutamente maluca, né? E quando eu li o resultado dessa PEC, eu olhei e falei, meu Deus, como é que passa um negócio desse? O negócio está tudo errado. Errado. Me desculpe ser forte assim, mas o texto tem coisas que não dão para cumprir, né? De tão errado que estão. Então a ideia de gravar esse vídeo é mostrar, eu vou chamar de os 5 erros da PEC 10, né? Na verdade, poderiam ser mais erros, eu poderia colocar aqui opiniões junto, etc., mas a ideia é ser uma coisa concisa e uma coisa absolutamente prática e objetiva para mostrar os erros de conceito e os erros que tem na prática, né, nessa PEC, e que precisam ser corrigidos na Câmara, porque se não forem corrigidos, essa PEC, essa parte pelo menos, ou não vai servir para nada, ou quando for colocar na prática, as pessoas vão ter que descumprir a Constituição Federal para poder cumprir o que está escrito na PEC, porque está errado o que está escrito na PEC. Então vamos lá. A parte que fala sobre essa atuação do Banco Central é a parte que está no artigo 8º dessa PEC. Tá? E ele fala, basicamente, sobre a atuação que o Banco Central do Brasil vai poder ter, entre outras coisas, comprando títulos de crédito privado no mercado secundário. Tá? O que é o mercado secundário? As pessoas precisam ter isso na cabeça e os parlamentares não entenderam o que é o mercado secundário, e eu vou mostrar por que eles não entenderam. Um dos erros da PEC é relacionado a isso. Quando uma empresa ela faz uma emissão para captar dinheiro para as atividades dela, e essa empresa precisa de dinheiro, ela vai lá e emite, por exemplo, um título de dívida. As debêntures são um título de dívida, por exemplo, que estão até aqui consideradas nessa PEC como um dos ativos da PEC. Quando uma empresa vai lá e emite uma debênture, ela está emitindo um título de dívida e está pegando o dinheiro das pessoas que compram esse título de dívida para ela, para financiar as atividades dela.
Então, toda vez que é emitido um título de dívida, a gente chama isso de mercado primário, porque é o dinheiro que vai do investidor direto para a empresa. O mercado primário só acontece uma vez, no momento da emissão do título. Quando ele surge, quando ele nasce esse título, é o único momento em que você tem dinheiro do investidor para a empresa. Depois que a empresa já pegou esse dinheiro, o dinheiro está lá com a empresa e ela não recebe mais dinheiro nenhum dos investidores que negociam esses títulos. E por quê? Porque depois que esse título foi comprado pela primeira vez da empresa por um investidor, esse título passa a negociar entre os investidores. Isso a gente chama de mercado secundário. No mercado secundário, não vai um centavo para o cofre da empresa, não vai um centavo para financiar a empresa. Esse dinheiro fica só negociando entre investidor e investidor. Isso é o mercado secundário. Pois bem, vamos lá, vamos ao primeiro erro da PEC. A PEC, que está ali no seu artigo 8º, que é o que fala sobre essa atuação do Banco Central, ela fala aqui no primeiro parágrafo dela, no parágrafo 1º, ela escreve o seguinte: respeitadas as condições do inciso 2º do caput desse artigo, o caput é aquilo que vem escrito na cabeça do artigo, em cima do artigo, será dada preferência à aquisição de títulos emitidos por micro, pequena e médias empresas. Veja bem que ele ainda está na cabeça que ele está ajudando as empresas comprando esses títulos, que o dinheiro vai para as empresas. Só que o dinheiro não vai para as empresas. O dinheiro é entre investidor e investidor. Só que qual o problema? O problema é o seguinte: o que está escrito nesse caput desse artigo? Está escrito o seguinte, que os seguintes ativos em mercados secundários nacionais, no âmbito de mercado financeiro, de capitais de pagamentos, que são os que podem ser comprados, desde que, prestem atenção, no momento da compra, tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB- ou superior, conferida por pelo menos uma das 3 maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditada pelo Banco Central do Brasil. Gente, ele diz que para poder comprar, o título tem que ter uma nota de crédito, emitida por uma das 3 principais agências, que são o S&P, Fitch e Moody's, acima de B+. Pequena empresa, microempresa e até média empresa não tem título com rating. Olha só que loucura. A PEC está mandando comprar os títulos das pequenas, micro e médias empresas e dizendo que só pode comprar quando tem rating acima de B-. Só que esses títulos não têm rating, não tem nem rating, não tem nem nota, porque custa caro você emitir uma nota para um título. E essas empresas fazem emissões tão pequenas, quando fazem, microempresa não faz emissão nenhuma, que não tem sentido, isso está errado, tem que tirar esse pedaço, que está escrito, tem que dar preferência à aquisição de títulos emitidos por micro, pequenas e médias empresas. Ou tira isso, ou tira o rating, porque se existir algum título emitido por essas empresas, ela não vai ter rating nenhum. E se tiver rating, não vai ser micro, pequeno e médio empresa. Então está errado. Primeira coisa que está errado, esse negócio. Segunda coisa que está errado é o seguinte: ele pega e descreve quais títulos podem ser comprados. E ele diz o seguinte: que podem ser comprados debêntures não conversíveis em ações, cédulas de crédito imobiliário, que são as CCIs, certificados de recebível imobiliário, que são os CRIs, certificado de recebível do agronegócio, que são os CRAs, notas comerciais e cédulas de crédito bancário, que são as CCBs. Vamos lá. CCIs e CCBs, que são as cédulas de crédito imobiliário e as cédulas de crédito bancário, elas também não vão ter rating. Elas não têm rating e, quando tiverem, também não vão ter um rating acima de B-. Não faz sentido nenhum, outro erro, não faz sentido nenhum CCI e CCB fazer parte dessa atuação do Banco Central. Simplesmente porque a atuação do Banco Central é para dar liquidez no mercado secundário de títulos, uma liquidez que foi perdida com a crise. Gente, esses títulos não têm liquidez nenhuma no mercado secundário desde sempre, nunca tiveram. Eu fiz aqui um levantamento e tenho certeza que ninguém no Senado fez, ninguém na Câmara fez, o pessoal do FMI, do Banco Mundial também não fez, nem o banco fez e o BC também não tem isso. Pode perguntar para eles não vão te dar resposta. Mas eu fiz, e foi complicado fazer, Tive que pegar um monte de informação, pedir informação para a B3, falar com algumas empresas securitizadoras, tive a ajuda de amigos, mas eu peguei o volume negociado
diariamente em novembro do ano passado, um mês inteiro. Não dava para fazer mais do que isso, simplesmente por causa do trabalho que foi fazer isso. Mas eu peguei um mês, que era um mês onde o mercado ainda estava super bem, super líquido, antes da crise, só para a gente ter ideia do que esses papéis negociam. Só para vocês terem ideia, o volume médio de negociação das debêntures em novembro foi de 8 bilhões de reais, mais ou menos. 8 bilhões de reais. Os CRIs negociaram 340 milhões de reais. Muito menos do que as debêntures, né? A debênture negociou 8 bilhões, os CRIs 340 milhões por dia. Os CRAs negociaram 89 milhões por dia. As CCBs tiveram uma negociação média de 9 milhões por dia. 9 milhões por dia. Quase, presta atenção, 9 milhões contra 8 bilhões. Quase 1.000 vezes. Quase 1.000 vezes menos. E as CCIs, você sabe quanto que negociou por dia? Negociaram 928 mil reais em média por dia. Vários dias não negociaram nada. Zero no dia. Elas não negociam no mercado secundário. Elas nunca tiveram mercado secundário. Esses ativos são ativos feitos absolutamente individualizados. São títulos que têm como lastro um apartamento de alguém, uma loja do outro. São títulos extremamente pequenos e servem de lastro para depois você poder fazer CRIs e CRAs, por exemplo, e aí esses têm alguma liquidez. Agora, dar liquidez no secundário para uma coisa que nunca teve liquidez no secundário é alguém que nunca não entende o que está fazendo. E pior, pedir rating para esse negócio que não tem rating. Então está errado também. C6 e CCBs não podem fazer parte desse negócio. E o Banco Central ainda está correndo um risco enorme, porque boa parte das fraudes que você tem no mercado financeiro são feitas usando CCIs e CCBs. Então a gente está falando, olha só, CCI, ele negocia 10 mil vezes menos do que a debênture por dia. Eu vou repetir, não é 2 vezes, é 10 mil vezes, não negocia. Então eles estão querendo dar liquidez para uma coisa que nunca teve liquidez, pedindo rating para uma coisa que nunca teve rating, no mercado secundário que nunca teve mercado secundário líquido para esse negócio. Está errado, CCI e CCB não eram para estar nesse negócio. Terceiro erro que existe, CRIs e CRAs. Tem que ter uma nota a partir de duplo B-. CRIs e CRAs, o que eles são? Certificado de recebível do agronegócio, certificado de recebível imobiliário. Eles são pacotes, tá? Que dentro desses pacotes você tem várias dívidas diferentes de empresas diferentes. Então, vamos supor, por exemplo, você tem uma grande empresa que aluga um galpão enorme. Essa empresa todo mês paga o aluguel. Ela deve um aluguel todo mês. A empresa que é dona do galpão, ela pode pegar o direito de receber esse aluguel e negociar o direito de receber esse aluguel. Aí ela pega, faz um pacote, que é o pacote que dá direito a receber o aluguel dessa grande empresa que aluga dela o galpão, vai numa securitizadora, existem várias securitizadoras no Brasil, que é uma empresa que pode empacotar esse direito de receber esses aluguéis e fazer um CRI, por exemplo. A nota, quando o CRI tiver nota, a maior parte dos CRIs não tem nota, a maior parte dos CRAs não tem nota. Essa nota não é uma nota do devedor. O que a gente precisa, se o Banco Central quer comprar CRI e CRA, é você estabelecer um rating para o devedor dentro do CRI, para a empresa que deve o que vai ser pago dentro do CRI, e não para o CRI, não para o ativo CRI, porque o emissor desse CRI é uma securitizadora. E essa securitizadora não tem nada a ver com o risco do CRI e do CRA. Está errado. Novamente, eles estão achando que o risco do CRI e do CRA é do emissor do CRI e do CRA, mas não é, é do devedor dentro do CRI e do CRA. Está errado isso. Quarto erro, eles falam que esses títulos vão ter que ter preço de referência emitido por uma instituição acreditada pelo Banco Central, etc. Pequenas, micro e médias empresas não têm esse preço de referência. E esse preço de referência, os deputados precisam saber, os senadores precisam saber, que é o seguinte: ele não tem nada a ver com o preço do papel. Esse preço de referência, principalmente em ativos que não têm nenhum tipo de negociação nesse momento de crise, né? Os CRIs, os CRAs, as CCIs e CCBs, principalmente esses dois últimos, não tem nenhum negócio nesses dias de crise. Então, esse preço de referência é um preço que eles pegam como foi emitido lá atrás e trazem na curva. O que é trazer na curva? Pegar o preço do papel e ir atualizando ele pela taxa que ele foi emitido lá atrás. Quando você fizer isso, você vai estar comprando títulos pelo dobro do preço, não é 5% mais caro, pelo dobro do preço, às vezes 3 vezes o preço do que esse título valeria hoje.
Quando você está fazendo isso, você está dando um caminhão de dinheiro para os bancos e para as corretoras. Não é que assim, só para vocês terem ideia de como esse preço de referência ele é falso, né? Se você pega o índice desses títulos, das debêntures ou de outros títulos assim, e olhar pelo preço de referência, desde o começo da crise, eles caíram 4%, 5%. Estou falando preço de referência de marcação a mercado desses títulos. Vocês acham que se o problema fosse 4%, 5% de queda no preço, que é uma queda de preço que você tem em um dia, você tem 3 vezes isso no mercado de ação, a gente viu quando a gente tinha o circuit breaker, etc. E se você tivesse na crise inteira, esse fosse o problema de uma queda de 4% de preço, eles estavam precisando de ajuda? Eles estão precisando de ajuda porque a queda de preço é muito maior do que isso. Só que aí o que eles querem? Comprar por isso. Quando eles compram por isso, eles têm que saber que eles estão dando mesmo, um caminhão de dinheiro para os bancos e para as corretoras. Caminhão mesmo, caminhão. A gente está falando de centenas, potencialmente, de centenas de bilhões de reais. Centenas de bilhões de reais dados para as corretoras e para os bancos. Potencialmente, não estou falando que vai dar, depende do preço que vai comprar, se vai ser o preço de referência. E ele não diz que o papel tem que ter preço de referência, mas não diz a que preço vai ser comprado e nem como vai ser comprado. Eu dei até uma ideia que era super simples de fazer, que é o seguinte, ó, toda vez que for comprar um título desse, você abre leilão. O que é abrir leilão? Anuncia, vou comprar a debênture de Vale, vou comprar a debênture de CCR, vou comprar a debênture de uma empresa aí de energia, e aí eu vou comprar tantos milhões a tal preço. O mercado inteiro fica sabendo dessa história. E aí, quando o mercado inteiro fica sabendo, todo mundo pode oferecer por um preço melhor, se aquele preço é o preço errado. Você tem transparência na história e tem a garantia de que o Banco Central vai comprar por um preço justo e vai estar dando liquidez, que é o que precisa existir. O que eles estão reclamando é de liquidez no mercado secundário. E com um grande problema, você nunca se fez essa pergunta, né? Mas vem cá, o primeiro questionamento que vai vir das pessoas é absolutamente legítimo. Eu, Eduardo, você que está me assistindo, você provavelmente tem alguma debênture ou pode ter alguma debênture que você comprou. Pessoa física pode comprar debênture. Pessoa física compra CRI e CRA, até porque os dois têm benefício de isenção de imposto de renda para pessoa física. A pergunta é a seguinte, você que está com um prejuízo enorme na tua carteira, está precisando de dinheiro porque você foi mandado embora, por que você não pode vender o seu CRI, o seu CRA, a sua debênture para o Banco Central pelo mesmo preço que o banco está podendo vender? Porque o banco tem que ter o prejuízo dele ressarcido, mas você não vai ter? Mas calma aí, quem teve bilhão de lucro nos anos anteriores foi o banco. Você não teve bilhão de lucro. Por que vai ajudar o banco e não vai ajudar você? Aí eles vão poder falar, não, mas aí o banco vai poder comprar de você e vender. Mas vem cá, está escrito onde que o banco é obrigado a comprar de você pelo mesmo preço que ele tem que vender? Não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Então, ele está tratando de uma maneira diferente as pessoas que têm os mesmos ativos e que estão passando por uma dificuldade enorme, estão quebradas na física também, com os bancos, né? Eles vão falar, não, porque os bancos têm o risco sistêmico, não sei o quê. Se é o risco sistêmico, não tem nada ali que está apontando para essa direção. E aí os economistas têm até esse discurso, e eu respeito o discurso dos economistas, que na verdade o que está protegendo é o risco sistêmico das relações que existem monetárias, de você não interromper as linhas de crédito que existem para as empresas, de você, nos vencimentos agora, não ter uma ruptura que ia ser absolutamente devastadora para todo o processo de financiamento das empresas. Tudo isso faz sentido, mas o ponto é que do jeito que está escrito, e com esses papéis que colocaram, é simplesmente uma transferência de renda. Aí a gente vai para o quinto ponto, que é o seguinte, quando ele fala sobre as regras que vão ter de dividendos, que não vão ser pagos não vão poder ser pagos acima do mínimo para os bancos que receberem ajuda, dos salários que não vão poder ser aumentados, etc., durante o período de crise. Gente, dividendo, você segura hoje, paga no ano que vem. Qual que é a regra? E outra coisa, se a empresa vai ter dividendo, significa que ela teve um lucro muito grande. Aí a pergunta é a seguinte, a gente vai aceitar o banco receber dinheiro dado, porque isso é dinheiro dado pelo Banco Central, vocês têm que entender isso. O Banco Central está dando dinheiro esses bancos corretoras, porque quando ele compra fora do preço, esse negócio, e do jeito que está escrito, ele está comprando fora do preço, ele está assinando cheque aqui, ó. Cheque para o banco X, 1 bilhão de reais. Cheque para o banco Y, 50 milhões de reais. Cheque para o banco Z, 100 milhões de reais. Esses bancos não podem ter lucro, porque se esses bancos tiverem lucro, e é isso que você fala quando você está limitando os dividendos a serem pagos, você não está dizendo que esses bancos têm que pegar o lucro dele, tem que ser taxado nesse lucro para devolver o lucro para o Estado, você está falando o seguinte, olha, o Banco Central está ajudando o banco que não precisava de ajuda.
Se o banco vai fechar com lucro, ele não precisava de ajuda, né? Então, realmente, esse foi um texto escrito por pessoas que não têm, inicialmente pelos bancos, foi escrito 100% pelos bancos, vocês podem ter certeza disso, entregue ali para o Rodrigo Maia para colocar nessa PEC, né? Aí depois os senadores foram pedir ajuda lá para os professores, os economistas do Banco Mundial, do FMI, das corretoras, dos analistas, etc., os acadêmicos, principalmente, foram e opinaram com um arcabouço teórico sem entender nada desse mercado. Ah, Eduardo, mas o que você entende? Por acaso, isso que me assustou, isso está sendo uma grande lição para mim, esse foi um mercado onde eu passei 20 anos no mercado financeiro. Eu trabalhei 20 anos nesse mercado. Então, eu sei como funciona o detalhe do detalhe do detalhe desse mercado. Isso até me atentou para um fato que é o seguinte, como deve ter coisa escrita, se tudo é feito dessa mesma maneira, como deve ter coisa errada, né, nas leis, assim, porque eu não tinha essa percepção. Nunca tinha caído num tema que eu mergulhasse fundo, que eu entendesse e que eu visse o resultado, assim, absolutamente trágico. E até nesse ponto é vergonhoso, assim, porque os acadêmicos estão dando uma opinião de uma coisa que eles não têm a menor ideia, os deputados estão tentando ali juntar o que eles estão falando com o que os bancos falaram, botaram os dois juntos e ficou um negócio sem pé nem cabeça. Então, deputados e senadores, agora principalmente deputados e deputadas, que vão ter que apreciar isso na Câmara. Está errado o texto. Está errado o texto. O texto está achando que o dinheiro está indo para as empresas, não está indo para as empresas. Está pedindo para priorizar pequenas e médias empresas, que não faz sentido nenhum, porque o dinheiro não vai para as pequenas e médias empresas, e está pedindo rating mínimo. Essas empresas, quando têm títulos emitidos, não têm rating. Está falando que vai dar liquidez no mercado secundário para títulos que nunca tiveram liquidez no mercado secundário, para títulos onde estão as fraudes do mercado secundário, para títulos que não têm rating, que é uma exigência que pede lá em cima. Está pedindo nota dos CRIs e CRAs, e a nota não deveria ser dos CRIs e CRAs, deveria ser dos devedores que tem dentro dos CRIs e dos CRAs. Está falando que desse preço de referência, que é um preço que não tem nada a ver com o preço dos papéis, então isso significa dar dinheiro, um cheque, assinar um cheque para os bancos e corretoras, e aí está dando esse cheque para os bancos e corretoras e não está dando para as pessoas que têm os mesmos papéis, os mesmos prejuízos. Teoricamente, deveriam ter direito aí aos mesmos cheques. E, no final, ainda fala que vai restringir os dividendos, e já está aceitando que esses bancos vão ter lucros em cima desse cheque que vão receber. Mas se eles vão ter lucros, não precisavam de ajuda. Se eles vão ter lucros, eles poderiam, eles mesmos, resolver essas situações. Então, texto errado, e que eu acho que é uma questão assim de dever público, né? Dever fiduciário dessas pessoas que foram eleitas, pelo menos, e tudo isso que eu estou te falando é o seguinte, eu não concordo, tá, com o Banco Central ter que ter essa atuação do jeito que está escrito, vocês sabem, mas já que vai fazer, pelo menos tem que ter um texto certo, senão é vergonhoso, né? Então, espero que isso possa, de alguma maneira, contribuir para pelo menos pegar o que está sendo votado e deixar correto, porque a nossa Constituição, isso para mim é uma maluquice ter no texto constitucional como é que é a compra desses papéis. Eu acho isso uma maluquice, tá? Mas se a gente quer ter na nossa Constituição Federal esse negócio nesse nível de detalhamento, que pelo menos a gente não manche a nossa Constituição Federal com um monte de besteira, tá bom? Um abraço para vocês e boa sorte nas votações ao longo dessa semana.